Hoje a gente vai falar do nosso segundo inimigo. Há 2 domingos atrás a gente falou sobre o primeiro inimigo, que é a dúvida. Se você não estava conosco, no nosso aplicativo essa mensagem está lá em PDF para você, o esboço, como essa também de hoje, já está aí disponível para você em PDF. Então você vai poder deliciar-se com o Senhor, ouvindo a palavra audível, ou se você quiser, coloque no nosso canal no YouTube, você vai ter lá toda a mensagem gravada, né, para você também, com o esboço, você estudar mais afinco, porque aqui a gente dá um petisco para você, né? São 10h55, eu tenho até 10h30, até 11h30, né? Então é um petisco que eu dou para você, mas se você pegar esse material que a gente posta aí nas redes sociais e durante a semana você todo dia parar um pouquinho, ouvir a mensagem, tirar 15 minutinhos e administrando a palavra de Deus na tua vida, com certeza você vai dar um upgrade na sua vida. Você vai ser uma pessoa cada vez mais cheia da presença do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo ele vai com você quando você passa por aquelas portas para casa. O Espírito Santo ele está com você todos os dias e você precisa, né, estar conectado com Ele. E essas ferramentas que a gente disponibiliza para você é justamente para você estar sendo conectado com essas verdades, trazendo o invisível, como o Pete falou aqui muito bem, para o teu mundo visível. E como isso acontece? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, ao invés de você ouvir notícia ruim, né? Pete falou aqui na oração também, né? Que não falta notícia ruim. Tem até programa agora em muitas emissoras de canal aberto, só com notícia ruim, né? Só para falar de coisas que o inimigo adora falar, né? E uma delas é trazer isso que a gente vai falar hoje, trazer medo sobre você, trazer insegurança sobre você, trazer em você o pânico. Mas eu quero que você entenda que Deus te transportou do império das trevas, do reino das trevas, e te colocou no novo reino, no reino do Filho do seu amor, um reino de justiça. Diga comigo: justiça, de paz e de prosperidade. Diga: prosperidade. O reino de Deus é um reino de paz. Então não é admissível que um filho de Deus viva com medo, viva sendo infectado por esse vírus que o mundo tem trazido, tem impregnado as pessoas. Quando você lê o jornal, você só vê essas coisas acontecendo. Os inimigos da fé querendo bombardear você e a mim. Mas se nós estamos trazendo à memória aquilo que nos dá esperança, nós teremos o conhecimento, não somos alienados, claro, a gente tem o conhecimento do que está acontecendo lá fora no império das trevas. Mas no reino de Deus, onde você está, a paz, a justiça, a prosperidade, a abundância, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que diz para você e para mim: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso que é importante a gente viver a realidade do reino de Deus. Você já vive essa realidade. Você e eu já vivemos no reino de Deus. Não vamos viver, nós já vivemos. E todas as promessas do reino de Deus, elas pertencem a você. Você pode dizer amém por isso? 1 de João capítulo 4, versículo 18. Primeira de João 4, 18. Diz assim a palavra do Senhor: no amor
não existe medo. Seu perfeito amor por nós afasta todo medo. Se estamos com medo, é porque tememos o seu castigo, e isso mostra que não estamos completamente convencidos de que Ele realmente nos ama. Portanto, o nosso amor por Ele vem como resultado de Ele nos ter amado primeiro. Se alguém disser, eu amo a Deus, porém continua odiando a seu irmão, é um mentiroso. Porque se não ama a seu irmão que está bem diante dele, como pode amar a Deus a quem nunca viu? E foi o próprio Deus que nos deu este mandamento: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Pai, no nome de Jesus, nome que está acima de todo nome, nome que tem toda a primazia nesse lugar, estamos aqui por Ele, estamos aqui para Ele, estamos aqui para que o nome dEle seja exaltado, estamos aqui para atrair a presença dEle sobre nós. É no nome de Jesus, e é no nome de Jesus que eu quero ser mais simples possível, para que uma pessoa que nunca entrou nesse lugar, ela possa compreender e entender as verdades da palavra de Deus sobre a sua vida, as verdades que Deus tem para ela. Portanto, Espírito Santo, eu trago todas as mentes cativas ao conhecimento e à revelação da tua palavra. Espírito de cura, Espírito de Deus, ministra a cura. Se porventura alguém nos assistindo, se porventura alguém aqui nesse ambiente que tem sido acometida por esse espírito, porque o medo é um espírito, nós queremos te pedir que no nome de Jesus essa pessoa seja liberta, seja curada de todo pânico, de todo temor, de todo medo, no nome de Jesus, amém. Bom, o medo, gente, ele está presente no dia a dia das pessoas. É importante salientar que existe alguns níveis de medo, desde a noção de perigo, e esse medo, ele é saudável, né, porque impede que você, por exemplo, não vá andando, né? Você sabe que aqui tem um obstáculo, então você tem a atenção, você tem a preocupação. Mas existe um medo que a Bíblia conta para a gente, e é esse que a gente precisa tomar cuidado, que pode se tornar um grande inimigo contra nós, trazendo doenças na alma. Fobia, por exemplo, é uma delas. A síndrome do pânico é outra. E quase sempre essa ação, ela vem dinamizada por uma ação diabólica, por uma atuação diabólica. Para fazer o quê? Para travar você, para impedir você de viver aquilo que Deus sonhou para você. O medo é sempre baseado num exagero, numa mentira que Satanás traz sobre a mente das pessoas para aprisioná-la. Por isso é preciso, através do conhecimento e da revelação da palavra de Deus, a gente desmascarar o inferno com a verdade que é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus liberta. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, que é Jesus, e a verdade te libertará. Você já foi liberto por Jesus? Diga glória a Deus. Existem alguns tipos de medo, segundo alguns estudos. Os simples é aquele medo de inseto, né? Tem gente que tem medo de aranha, tem gente que tem medo de barata, tem gente que tem medo de rato, né? Talvez você seja um desses. Tem gente que tem medo do escuro. Tem o medo contextual, que é aquele medo assim, que a gente tem de, pegamos o carro, temos medo de
se acidentar, né? de bater com o carro, medo de uma doença. Tem um medo que a gente pode desenvolvê-lo através do nosso sentimento. Pessoas que sofreram decepções amorosas, por exemplo, tendo medo de se relacionar de novo, porque talvez viveram um relacionamento doentio, ou talvez viveram um relacionamento abusivo, e aí ela não consegue, ela está travada, ou ele ou ela está travado para prosseguir, porque ela teve uma decepção, e isso gera medo em se relacionar. Existem pessoas que têm medo do passado, porque o passado traz lembranças a ela horríveis, e também tem medo do futuro. Existe um medo espiritual. Muita gente pensa, né, o que vai ser de mim quando eu morrer? O que vai acontecer comigo? Existe eternidade? E se ela existe, aonde eu vou estar? Com quem eu vou estar? Se existe isso realmente? E às vezes esse medo vem trazendo tanta insegurança, tantas coisas difíceis para as pessoas caminharem. O medo, como eu disse no início, ele é natural. E ele traz também um senso de sobrevivência e de proteção para dominar você. Mas ele não pode exceder esse limite, porque senão ele vai trazer consequências desastrosas para você e poderá conduzir você a ser um escravo na mão do inferno. Ele poderá se tornar uma doença, e a gente já disse isso, prejudicando você. E você e eu então precisamos combater o medo. O medo é um sentimento que proporciona um estado de alerta, levando o ser humano a ter temor de algumas coisas. A gente já falou sobre isso, principalmente quando achamos que estamos sob alguma ameaça. Paulo também tratou o medo em determinados níveis. E um nível que estava gerando transtorno na igreja, ele disse para Timóteo, na sua segunda epístola, no capítulo 1, no versículo 7, ele disse o seguinte, vamos a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz assim a palavra de Deus: pois o Espírito que Deus nos deu não é de covardia, algumas versões diz medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Por isso, nunca tenha medo de falar do nosso Senhor aos outros, nem de que eles saibam que eu sou seu amigo, muito embora eu esteja aqui na prisão por causa de Cristo. Paulo está orientando seu filho na fé, Timóteo, um pastor da igreja de Éfeso que estava iniciando a sua caminhada pastoral, a tratar o medo com muita sabedoria e a perceber. Por isso que é tão importante você e eu pedirmos a Deus, através dos carismas do Espírito Santo, o dom de discernimento de espírito. Você pode colocar a mão no seu coração e eu quero orar por você, porque esse dom, nesses últimos dias, é fundamental sobre a vida da igreja. Ore comigo. Senhor Jesus, Tu és o capacitador, Tu és aquele que dá dons aos homens, dons ministeriais e dons espirituais. E Tu disseste na Tua palavra que os dons espirituais também pertencem à igreja. E eu preciso mais do que nunca, nesses últimos dias, do dom de discernir os espíritos. Em o nome de Jesus, me capacita com esse dom. Amém. Esse dom vai fazer você identificar as coisas que estão acontecendo ao seu redor,
as coisas no mundo visível e no mundo invisível. Você já tem o Espírito Santo dentro de você, diga aleluia. O Espírito Santo, ele vai te conduzir a toda a verdade. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele quer te dar a cada dia coisas sobrenaturais para você viver o sobrenatural aqui na terra. E o dom do espiritual, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, ele está dizendo para nós como igreja, que esse dom, ele é fundamental para esses últimos dias que a gente está na terra. Paulo sabia disso. Paulo percebia isso. Vou te dar um exemplo. Teve um lugar que Paulo, não está aqui no meu esboço, teve um lugar que Paulo foi pregar a palavra de Deus. E esse lugar, ele começou a pregar a palavra de Deus, se não me falha a memória, eu acho que era com Silas. Se não fosse, foi com Silas, foi com Barnabé, mas deve ter sido com Silas. E eles estavam falando do amor de Jesus, do plano da salvação, da cruz, da obra consumada, da vida eterna que a igreja já tem em Cristo Jesus. E de repente, eles começaram a ser envolvidos num dom de cura e ministrar cura sobre as pessoas. Milagres começaram a acontecer enquanto Paulo pregava a palavra de Deus. E isso foi vários dias. E lá um belo dia, quando Paulo estava pregando a palavra de Deus, apareceu uma mulher que tinha um espírito de adivinhação. E ela começou andando atrás do apóstolo e dizendo assim: estes homens têm um espírito de glória, um espírito de sabedoria, um espírito fantástico. Se você ouvisse um negócio desse, o que você diria? Amém? Não é verdade? Só que não. Diga para o seu irmão, só que não. Paulo percebeu aquilo que estava no coração dessa mulher. E quando ela começou a falar isso, Paulo, cheio do Espírito Santo, com o dom de discernir o Espírito, ele fala para aquela mulher: olha, cala-te, está repreendido em nome de Jesus. E instantaneamente, aquela mulher é liberta daquele espírito. Fale para o seu irmão: você lida com uma coisa chamada mundo espiritual. Parece que ele não é verdade, mas ele é real. Você precisa conhecê-lo. Tudo começa no mundo espiritual. Aqui é apenas o resultado desse mundo. As nossas armas são espirituais. Por isso que Paulo nos deu em Efésios capítulo 6, versículo 10: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Para quê? Para resistir o dia mau. O dia mau está todo dia com você e comigo. E como eu vou usar as armas espirituais nesse dia mau? A nossa milícia não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, contra as hostes infernais que estão aqui, ó, nesse ambiente. Você sabia? Eu não sei como, mas quando ele arrastou a terça parte dos anjos que se transformaram em demônios, ele foi habitar nesse ambiente aqui, ó, chamado potestade do ar. Se você for a Gênesis, o único momento que diz Deus, isso não foi bom, foi quando ele criou essa divisão entre a potestade do ar e o trono de Deus, porque ele sabia que nesse ambiente, Lúcifer, hoje Satanás, Apolion, demônio, juntamente com os anjos caídos, hoje chamados demônios, que se apossam e possuem pessoas, habitam nessas regiões que estão na atmosfera do ar. Por isso você e eu precisamos ser cheios do Espírito Santo. Diga: eu quero ser cheio do Espírito Santo.
para lutar com as armas espirituais. Por isso que você precisa dessas armas para lutar contra o medo. Como eu disse para você, você já reparou como? Eu leio todo dia jornal. Gosto de estar bem informado. Leio algumas revistas digitais. Está sempre inserido o medo para aprisionar as pessoas. Durante a tarde, o que não falta é programa. De tarde para noite, é só programa. Quando não é besterol, é programa de trazer o medo sobre as pessoas. Todas as emissoras quase fazem isso. E o que você e eu precisamos fazer? Nós precisamos estar municiados pela fé para destruir essas potestades, para destruir esse espírito que tem levado os indivíduos a um aprisionamento. E nós precisamos libertar os cativos. Nós temos a ferramenta para libertar os oprimidos. Nós temos a unção do Santo. No sentido espiritual, gente, o medo é uma das armas de Satanás para paralisar as pessoas que querem construir alguma coisa. Você já viu como tem gente que tem medo de tudo? Jó capítulo 3, versículo 25. Muitos dizem que isso é uma fábula. Eu não acredito que tenha sido uma fábula, porque a palavra de Deus diz que Jó tinha uma família. E eu creio que isso aí é uma verdade que Deus deixou para a gente. Jó era um homem justo, como você e eu. Tinha encontrado Jesus, mas ele tinha um problema sério com a sua família. Ele tinha um problema sério, porque ele tinha muito medo de perder tudo que ele tinha. E aí, quando seus filhos saíam para a festa, quando seus filhos saíam para ir para os amigos, para o cinema, para alguma atividade, a Bíblia diz que, como era a antiga aliança, Jó imolava um cordeiro, dizendo assim: talvez um dos meus filhos fale alguma coisa, talvez um dos meus filhos diga alguma coisa, e antes que eles digam, eu já estou fazendo um sacrifício para perdão daquilo que ele esteja dizendo ou vá dizer. E aí no capítulo 25, a Bíblia diz uma coisa muito interessante para a gente observar. Você pode ler comigo? Exatamente aquilo que mais eu temia desabou sobre minha cabeça, e o que eu mais me dava medo veio me assombrar. O que a gente aprende? Que aquilo que você mais teme é justamente o seu maior inimigo. Sabia disso? E Jó tinha medo que seus filhos desaparecessem, acontecesse alguma coisa com eles. E aconteceu. Por isso que ele fala esse texto aí de 3:25. Da noite para o dia, perdeu riquezas, perdeu bem, perdeu tudo, perdeu. Só não perdeu a vida. Diga comigo: enquanto a vida, a esperança está comigo. Se você quiser conhecer a história desse homem, a esperança deu a ele, no capítulo 42, dupla honra, prosperidade duplicada, porque ele foi fiel até o fim. E se você não tiver tempo de ler os 42 capítulos, diga comigo: eu preciso somente perseverar e ser fiel até o fim. Ser fiel até o fim, diz o Senhor Jesus a uma das igrejas de Apocalipse, e dar-te-ei a coroa da vida.
Então não importa o que aconteça, não importa o que está ao seu redor ou ao seu derredor, seja fiel, permaneça firmado na videira. João 15 diz: Ele é a videira, Ele é a videira, e se eu como ramo estou conectado, você e eu nele, eu vou receber dele toda a vida, eu vou receber dele toda a provisão necessária, eu vou receber dele todo o sustento. E eu estando conectado nele, eu vou produzir fruto. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes. Acho que é versículo 6, não é isso? 7, obrigado. E assim vos será concedido. Esses versículos são chaves para você vencer esse inimigo que é espiritual. Diga comigo, ele é espiritual. Por isso eu preciso dos dons espirituais. Há muito tempo a gente deixou de falar dos dons espirituais, mas essa igreja de Bangu é uma igreja madura para entender agora o que é os dons espirituais. Você não é mais um neófito, você não é mais um inconstante. Você já recebeu de Deus tanta revelação, tanto conhecimento desse altar, que agora você está pronto. Diga comigo, eu estou pronto para ser power pelo Senhor nesta manhã, receber o poder sobrenatural dele sobre a minha vida. Glória a Deus. Você é um rio que flui de você. E aí quando você identificar esse medo, você vai falar para o seu amigo, para sua amiga, para sua mãe, para sua vizinha, para o seu chefe. Fala para ele, fica tranquilo. Jesus disse, olha, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu sou assim com ele, ó. Fala assim comigo, ó. Eu sou assim com ele. Faz assim, eu sou assim com ele, ó. Ele anda comigo 24 horas por dia. Então você não tem que temer patrão, você não tem que temer amiga, você não tem que temer vizinho, você não tem que temer vizinha. Ah, mas eu não sei o que vai acontecer, nem eu, mas uma coisa eu sei, que a nossa vida está escrita nas mãos de Deus. Meu início, meu meio, meu futuro está determinado por Deus. E Ele declara, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que eu tenho preparado para você. Os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Por isso que é importante você e eu, dentro do parâmetro da nossa caminhada, rogarmos a Ele, Senhor, que não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Porque se a gente anda de acordo com a vontade dEle, não tem como dar ruim. O problema é que a gente às vezes quer que Ele mude as coisas e ande como a gente quer. Só que Ele pergunta a você, que é você, criatura, para indagar do seu Criador e querer do seu Criador aquilo que Ele sonhou para você. Quer um conselho? Eu aprendi a duras penas. Aprenda a dizer, faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu. Me dá somente o pão nosso e me ensine o caminho que eu preciso andar. E Ele vai guiar você a toda a verdade, a toda a prosperidade. Você não vai ter mais medo de nada. Ih, não tem dinheiro. Como você não tem dinheiro, rapaz? Diga comigo, meu pai é dono do ouro e da prata. Você já imaginou quanto ouro e quanta prata tem aqui nesse mundo, gente? Teu pai, meu pai é o dono disso. Como você não tem dinheiro?
Isso, glória a Deus. Isso, louvado seja o nome do Senhor, tá certo. Mas aí o medo faz você fazer o quê? Não, tem que correr atrás. Quem corre atrás chega por último, chega atrás mesmo. Já começa com uma frase errada, não é? Tô correndo atrás. Aí fica desesperado. Já acorda, nem ora. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que pegar um ônibus. E vai. Chega no trabalho esbaforido. Não consegue orar pelos problemas que vai resolver no trabalho. Aí vem lá pela ilha de problemas. O que não falta é problema. Tem problema no teu trabalho? Claro. É uma artimanha do inferno gerar medo, problema para você. Mas o que você tem que fazer? Eu tenho que fazer. Calma. Fala para você, aquieta-te, alma. Fala de novo para ela ouvir, aquieta-te, alma. O inferno tem dado um aceleramento na nossa alma. Mas você precisa dizer para ela, aquieta-te. Nunca vi um justo mendigar um pão, nem a sua descendência passar necessidade. Tem algum justo aqui? Tem algum justo aqui? Oh, xarararabacerereba! Oh, aleluia! Se você é justo, Deus vai honrar você. Deus vai ser a sua e a minha provisão. O medo não vai chegar na tua casa para te oprimir, nem vai te assolar, porque o Deus que diz para você e eu, não temas mais de 365 vezes no dia, Ele é o seu Deus, Ele é o seu Senhor, Ele é aquele que te guarda, Ele é aquele que sustenta a sua vida, Ele é aquele que leva os clientes para você. Deixa eu dizer uma coisa, não é porque você é boa no pet shop que chega lá aqueles clientes, é porque Deus está mandando aqueles clientes para você. É Deus que manda. Sabe, gente, manicure não é porque você sabe fazer aquelas unhas maravilhosas, esmaltadas, fez aquele curso lá no Senai. Não. É Deus que está mandando para você. Cabeleireira, não é você que sabe fazer aquelas luzes, não. Tudo bem, você precisa ter conhecimento, mas é Deus que está mandando aquilo que você precisa. E todos os dias nós temos que dizer para Ele: Senhor, Tu sabes o que eu preciso, Tu sabes as minhas necessidades, Tu sabes do que eu careço. Portanto, eu confio em Ti, eu espero em Ti, eu descanso em Ti. Do Senhor vem a minha provisão, e o medo não vai tomar conta da minha vida. Glória a Deus, é isso aí. A gente tem que dar glória para Ele, gente, porque é Ele que manda os clientes, é Ele que nos guarda. Não é no nosso braço, não é na nossa força. Nem sei se está aqui, mas lembra de Gideão? Deus falou para ele assim, ó: Gideão, eu te chamei. Fala para o seu irmão assim: Deus te chamou. Você pode até não estar acreditando, mas Ele te chamou. Diga para ele aí. E gente, Deus é incrível. Ó, olha para mim. Um improvável, é isso que Deus faz. Eu nunca imaginei falar para pessoas. Eu era muito tímido. Tinha uma franja emo assim, ó, andava assim, ó. Mas Deus chama as coisas que não são, para confundir aquelas que acham que são. Por isso que Ele chamou você. E sabe por que Ele te chamou?
Gideão fala assim: mas Senhor, eu sou o menor na casa dos meus pais. Eu sou, talvez você também esteja dizendo assim: meu pai não queria que eu nascesse, minha mãe me chamava de tudo que era nome, meus primos falavam que eu não ia dar para nada. E aí Deus vai e muda a rota da sua vida. Coloca você agora num lugar de excelência. Coloca você no trono. Coloca você com uma coroa de verdade. Capacita você com os dons do Espírito. Dá sabedoria a você que vem do alto. E aí você começa a pensar de uma maneira diferenciada. Você começa a se destacar. Porque quem faz você se destacar na vida não são os seus talentos, é Deus. E quando a gente entende isso, a gente vai vencendo os medos, as crises. Gideão então falou: Deus, eu sou o menor. Aí Deus fala para ele assim: tudo bem, cara, mas vamos lá. Você vai vencer essa situação. Diga para o seu irmão: você vai vencer também esse medo. Deus manda 32 mil homens para trabalhar com esse cara. Ele faz um convite, vem 32 mil. Deus diz assim: vencer uma guerra com 32 mil é fácil, né? Vamos fazer o seguinte: vamos dar um testezinho para 22 mil. E lá o primeiro teste é feito para os 22 mil. Não me lembro qual foi o teste para os primeiros 22 mil. Mas os 22 mil, se não me falha a memória, estiveram com medo. E aí foram reprovados. E aí Gideão olha para Deus e fala assim: pô Deus, 22 mil na primeira atacada, vai embora. Tu vai ficar com 10. Pô, 10 mil. Israel sempre foi na força das batalhas. Com Deus a coisa tá boa, né? 10 mil. Aí Deus fala assim: não, Gideão, ainda é muito. Porque a batalha não é sua. Você pode dizer isso para o seu irmão aí: a batalha não é sua, a batalha é do Senhor. Por que você está batalhando sozinho? A batalha não é sua. Aí Deus dá uma outra missão para 9.700. E os 9.000 são reprovados. E aí ficam 300. Fala, 300. Aí Gideão olha para aqueles 300 e fala assim: tá de brincation comigo, né, Deus? Que negócio é esse? Aí ele: Gideão, sou eu que luto as suas guerras. Sou eu que vou à sua frente. Sou eu que estou com você. É isso que Deus está dizendo para a gente hoje. Para de temer, é Ele que está na sua frente. Não cai um fio da sua cabeça se não for permissão dEle. Todos os seus cabelos estão contados. Eu nem sei quantos tem aqui. Todos. Então por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Sabe por que você está abatido? Sabe por que você está com medo? Sabe por que você está percebendo essa aflição? Porque você está saindo da rota. Diga: eu preciso colocar o meu carro na rota. O trilho é Jesus, gente. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Coloca a sua rota, coloca a sua casa, coloca a sua vida, coloca os seus negócios, coloca a sua família nas mãos de Jesus. E o resto? A Bíblia diz que Gideão ganhou a guerra sem lutar. Diga: Gideão ganhou a guerra sem lutar.
Fala para o seu irmão, isso é possível? Agora diga para ele, para Deus, tudo é possível. Aleluia! Glória a Deus! A Bíblia diz que Deus criou uma confusão no campo do inimigo e fez com que os inimigos se confrontassem um contra o outro. Oh glória! É isso aí, gente. Então pare de temer. Pare de temer. Sabe o que a gente precisa fazer mais? Veja o que diz Isaías 41:10. Os meninos vão projetar lá para a gente. Não recuarei. Acabou de falar para ele? Estamos na mesma sintonia, hein? Glória a Deus. Você achou Isaías? Está aqui, vamos lá? Vamos lá? Vamos ler comigo? Por isso, não temas, porque eu estou contigo. Não te assustes, porque sou o teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a mão direita da minha justiça. Aleluia! Pastor, isso está na minha Bíblia? Tá na sua. E é para você. Não temas. Não temas. Não temas. Não temer é uma questão de confiar na palavra de Deus que promete proteção, segurança e consolo. Por isso Jesus nos prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Logo, você e eu nunca mais estamos só. A presença do Senhor mais intimamente, gente. E essa presença é fundamental na nossa vida. Aumenta a nossa fé. Eu já disse isso aqui nessa plataforma e vou repetir. O jejum não vai mudar o coração de Deus, mas o jejum vai fazer você se tornar mais sensível ao Deus da palavra sobre a sua vida. Sabe quando você está fazendo dieta e aí você corta um bocado de coisa? Quando você come, uma comida mais calibrada, quando você toma um refrigerante, se você está fazendo dieta de refrigerante, você fala assim, tá estranho esse gosto, né? Tá legal não. Sempre foi refrigerante, mas você já está tanto tempo sem beber que daqui a pouco você não tem mais vontade de beber. Opostamente falando, quanto mais próximo de Deus eu estou, mais sensível eu me torno às verdades, ao mundo espiritual, à sensibilidade daquilo que está acontecendo ao meu derredor. E aí você vai vencer, porque essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O Espírito Santo é fundamental. Jesus, após a ressurreição, ele disse para os discípulos: enchei-vos do Espírito, recebam o Espírito, ficai em Jerusalém até que do alto sejais cheios do Espírito. Você quer vencer o medo? Se encha do Espírito Santo. Ore em línguas,
ora em línguas. Pastor, não tenho vontade de orar em línguas. Quem disse que você precisa de vontade para orar em línguas? Isso é uma mentira do inferno. Quem disse que você só tem que orar em línguas dentro da igreja? É outra mentira do inferno. Espírito Santo, leitura da palavra de Deus, confiança na palavra de Deus e um relacionamento íntimo com Deus vai fazer você e eu vencermos todas as artimanhas do inferno. 2 Timóteo 1,7 diz: porque Deus não nos tem dado o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Efésios 6, de 10 a 16, convida você a se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, para resistir todos os dias, usando o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, calçando os teus pés no Evangelho da paz. Lamentações capítulo 3 diz que você e eu precisamos trazer a nossa memória sempre aquilo que nos dá esperança, não aquilo que nos traz medo, não aquilo que nos traz insegurança, não o temor, não as preocupações, mas eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E o que traz esperança para nós? A palavra de Deus é que as misericórdias do Senhor estarão sempre sobre a igreja, sobre nós, o seu povo. Romanos 8,35 nos ensina que Deus nos ama e nada poderá nos separar desse amor. Então não tenha medo. Se você é amado por Deus, Deus vai cuidar de você sempre, sempre. João 4,18 diz: lança fora agora todo medo. Se porventura você que nos assiste, você que porventura esteja aqui, entrou com medo, lance ele fora agora e seja cheio do amor de Deus, em o nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração, eu quero orar com você. Repita após mim: Senhor Jesus, eu entendi a sua palavra e não vou mais ter medo, porque eu sei que você cuida de mim, sempre cuidará de mim. A minha vida está em tuas mãos. Portanto, a partir de hoje, não ficarei mais com medo, estressado, angustiado, preocupado. Eu descanso totalmente em Ti. Amém.